Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olha só que coisa boa, o modo feliz de viver adentrando no seu lar novamente e despertando potencialidades adormecidas e fazendo você acordar para a grande alma que sempre foi. Está no ar o programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Hoje o professor Yoshihiko Iwasaka nos ensina como é que se preserva a harmonia entre superiores e subordinados. É preciso abandonar a ideia de que a hostilidade é inevitável na relação entre patrão e empregados. No quadro Sou Feliz de hoje, Marlene de Souza Lopes descreve com quais práticas da Seichonoye eliminou uma constante dor de estômago. Meu estômago inchava muito, eu tinha muita dor assim no estômago. Ficava à noite, eu dormia sentindo dor, acordava sentindo dor, não conseguia dormir direito. Então eu vou fazer um convite para você. Assista nosso programa inteiro e ao final dele você não conseguirá evitar uma paz diferente, rica, uma misteriosa cura para todo e qualquer mal. É aqui no Modo Feliz de Viver. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Seichonoye de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. Marlene de Souza Lopes carregava uma quase insuportável dor de estômago, mas ela vai nos dizer agora o que fez para se livrar dela. Confira no quadro Sou Feliz. Tinha assim uma dor de estômago muito grande, já fazia uns 3 anos que eu tinha dor de estômago, já tinha passado em vários médicos, nenhum médico conseguiu achar o que eu tinha. E a minha irmã tinha ido numa palestra e ela ouviu uma senhora falando com o Planetor e ele falou para ela fazer agradecimento com os caroços de feijão. E ela chegou em casa e me falou: Marlene, por que você não faz o agradecimento dos caroços de feijão? Eu falei para ela: mas isso daí vai demorar muito. É você que sabe, né? Você quem está com a dor. Aí eu resolvi fazer o agradecimento. Comprei 3 quilos de feijão que me foi mandado, coloquei em cima da mesa e comecei, 7 horas da manhã, a agradecer toda a família, antepassado, filhos, vizinhos, me oferecer, agradecer as minhas partes, estômago, coração, cabeça, pés, rins, tudinho, fazendo agradecimento. Às 7 horas da noite eu ainda estava agradecendo, fazendo agradecimento dos caroços de feijão. Fiquei cansada e fui dormir, deixei aquele monte de feijão em cima da mesa. No dia seguinte eu retornei a fazer agradecimento. Deu 3 horas da tarde e eu estava ainda fazendo agradecimento. Eu fiquei cansada e falei: eu vou parar com isso. Fui para a casa da minha irmã, peguei o carro e fui na casa da minha irmã.
Quando eu cheguei na casa da minha irmã, ela é cabeleireira, e ela disse para mim: ai, maravilhosa, que bom que você chegou. Eu estou assim, agradecendo os caroços de feijão e vim arrumar um cabelo. Dá para você acabar de fazer para mim o agradecimento e colocar o feijão no fogo? Eu falei: eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Porque se eu fui para lá correndo de terminar de fazer os meus agradecimentos, por incrível que pareça, eu cheguei lá e estavam os feijões me esperando. Eu falei: agora eu vou terminar de agradecer todos esses feijões. Eu terminei de agradecer o feijão, fui embora para minha casa, deitei na cama, dormi, fiquei sentindo assim aquela dor bem assim, suave. E aí, quando eu acordei de manhã, eu falei: isso não existe, essa coisa da minha cabeça. Comecei de novo a agradecer e falar: isso não existe, a coisa da minha cabeça, a dor do meu estômago não existe. A minha dor de estômago acabou. Nunca mais eu tive dor de estômago, desde 93. Graças a Deus eu sou uma pessoa saudável e estou assim muito feliz em ter conhecido a Setinuyê. Para o empregado, o chefe não passa de uma guilhotina de pernas. Para o patrão, o funcionário é um desabamento ambulante que mais atrapalha do que produz. Quando reina esse ambiente, é impossível, gente, haver progresso na empresa. Como preservar a harmonia entre superiores e subordinados? É o que nos explica em sua palestra o professor Yoshihiko Iwasaka. O tema que eu recebi hoje, nesta palestra, sobre a harmonia entre funcionários e seus chefes. Diz assim: é necessário harmonia entre superiores e subordinados. A Seichonen nos ensina que a origem de todas as coisas visíveis está no mundo imaterial, mundo invisível. Ainda não materializou. Por isso que tem certa facilidade de concretizar a prosperidade ou qualquer efeito. Porque se fosse uma coisa já concreta, seria muito difícil trazer no nosso bolso ou para a nossa empresa. Mas a Seichonen ensina que a fonte de toda a riqueza está no mundo imaterial, que ainda não podemos ver com olhos carnais, mas com certeza existem. Quem acredita na existência dessas coisas são pessoas inteligentes e são as pessoas que têm condição de concretizar grande sucesso na sua vida em todos os sentidos. Bom, nós acreditamos que existe amor que está no nosso coração, né? Até tem demais. Nós acreditamos que existe boa vontade para nós. E também acreditamos que Deus existe. E Deus criou todas as coisas boas para nós. E nós podemos usufruir à vontade todas essas coisas boas que Deus já criou para nós. E para que nós possamos sintonizar com as vibrações dessa boa vontade de Deus, primeira coisa, harmonia, que é fundamental. E na página 92 desse livro, o empregado passa a refletir, sem que a perceba, o caráter de seu superior. Aquele subordinado a um superior que se detém em coisas insignificantes, indeciso e que não consegue levar nada adiante, adquire por transferência o mesmo caráter e não conseguirá êxito na vida. Acabará se transformando num ser mesquinho, hesitante, indeciso, passivo. Que presente de grego o chefe está dando para funcionários, né? Continuando. Diante de um superior que desrespeita os subordinados, muitos empregados competentes
perdem a própria capacidade, sentem medo de fazer qualquer coisa, retraem-se. E mesmo que lhes surjam boas ideias, deixam de expô-las. Fecham o coração como uma ostra. E tanto a capacidade como a sabedoria desaparecem, resultando em que nenhum subordinado trabalha unido com tal superior. Realmente, esse tipo de funcionários já não veste camisa dessa empresa, não sua mais camisa porque perdeu totalmente a motivação e realmente o chefe desses funcionários que estão fazendo com que funcionários percam a motivação. Evidentemente, os funcionários competentes já começam a pensar, procurar outra empresa, porque acha que na sua empresa já não tem muito ambiente. E mesmo que esteja trabalhando nessa empresa, a mente, a atenção está ausente. Corpo presente, mas mente está na outra empresa, no outro emprego. Realmente, o rendimento dessa pessoa não pode ser bom. Porque o ser humano sempre necessita de motivação. Enquanto estiver motivando, realmente pode manifestar sua capacidade infinita. Ou melhor, o ser humano sempre está desejando manifestar a sua capacidade latente, que já recebeu de Deus. E na página 93, página seguinte, diz assim: uma organização que faz os funcionários sentirem-se bem. Dentre os diversos tipos de empresas, há, por exemplo, aquelas que, mesmo não tendo como meta atingir grande porte, suscitam em seus funcionários a vontade de nelas permanecerem, pois é agradável trabalhar para elas. Os empregados sentem-se à vontade e aí encontram a razão de viver. Mesmo que a empresa seja de pequeno porte, se o presidente ou chefe são benevolentes para com os funcionários, pensam sempre na felicidade deles e dão-lhes oportunidades para esforços voluntários e alegria de criar por sua própria iniciativa, os empregados não sentirão vontade de deixar essa empresa, pois é agradável viver nela. Aqui ponto importante funcionários sentem a alegria de criar por sua própria iniciativa. Aí sente-se uma grande alegria de estar trabalhando nessa empresa e quer manter trabalhando nesse emprego. Empresas assim têm imensa possibilidade de se desenvolver no futuro. É lógico que os funcionários não devem desrespeitar o presidente, assim como este não deve ser despótico e absolutista. É necessário um ambiente em que os funcionários, ao mesmo tempo que se integram ao propósito do presidente, exercitem seus talentos aplicando a própria criatividade. Aí sim, esses funcionários vai ter aquela motivação de eu também estou participando ativamente no destino da empresa, o desenvolvimento da empresa, e sempre está sentindo a felicidade de estar trabalhando, porque está acompanhando, está vendo o crescimento dessa empresa. E, inconscientemente, esses tipos de funcionários começam a pensar: a minha empresa, nossa empresa, já trabalha como se fosse a sua empresa, porque está tendo grande motivação. Mas, contrapartida, o funcionário perde, quando começa a perder motivação,
passa a ser pensar só, leva vantagem. Aquela vantagem, lei do Gerson, que tempo atrás falava, né? Trabalha pouco e leva bastante. Isto ganha bastante e trabalhando moderadamente. Realmente, quando acontecesse, né, essas coisas, a empresa ficaria com situação bastante difícil. E na página 233 desse outro livro, texto da minha palestra, Você é dono de potencialidade infinita, diz assim: como resolver os problemas entre patrão e empregados. Quem elogia sinceramente os outros é que conseguirá ser um grande chefe. Então, nós que somos chefes, os líderes, devemos exercitar para elogiar sinceramente as outras pessoas. Uma agência de pesquisa dos Estados Unidos fez uma pesquisa fazendo a pergunta para milhares de funcionários que participam na área da venda. A pergunta foi essa: qual o principal fator que os motiva a trabalhar? Repetindo, né? Que tipo de sentimento você está trabalhando para ter maior motivação? Nós pensamos que, né, aumento de renda. Eu também pensei que, né, muitos funcionários estão trabalhando para desejar obter maior renda. Mas essa resposta nem entrou no terceiro lugar, viu? Nem conseguiu medalha de bronze. Primeiro lugar, de acordo com a pesquisa, o que mais motiva os vendedores é mostrar um desempenho melhor do que os outros. Que manifestar desempenho no seu trabalho para vender mais, para obter o maior lucro da sua empresa. Esse foi o primeiro. E segundo, ser reconhecido. Realmente, né, aqui tem uma grande característica do ser humano. O ser humano sempre deseja ser reconhecido. É muito forte um indivíduo o desejo de ser reconhecido pelo grupo ao qual pertence. É grande o anseio de ser reconhecido e ser útil ao grupo que pertence. O ser humano se sente feliz quando é reconhecido e elogiado, e isso o motiva a se dedicar ainda mais ao trabalho. Por isso, quem deseja ser um líder deve saber elogiar. E na página seguinte, tem um assunto interessante. Patrão e empregado não são inimigos. Bom, por que o autor desse livro, o fundador da Seichoné, Dr. Masaru Taniguchi, colocou esse assunto? Porque no início do século passado, ou no século retrasado, tinha essa tendência de sindicalistas jogam empregados contra patrão, para unir maior força para levar alguma vantagem. Bom, certos pontos, essas coisas também são importantes, né? Mas o resultado não será muito bom, porque realmente, naquela época, né, já quase 100 anos atrás, sindicalistas conseguiram isso. Conseguiram jogar funcionários contra patrão e conseguiram quebrar muitas empresas. É preciso abandonar a ideia de que a hostilidade é inevitável na relação entre patrão e empregados. Se você trabalha numa empresa, procure persuadir ambas as partes, o empregador e os empregados, a abandonar a hostilidade mútua
e unir as forças para colocar a empresa em condições vantajosas para enfrentar os concorrentes. Empresas que não contam com um eficiente trabalho de equipe entre o dirigente e os empregados acabarão sofrendo derrotas no mundo dos negócios em que se travam acirradas competições de produtividade. Realmente, né? Concorrentes é muito bom porque, como tem concorrentes, equipe de uma empresa sempre une cada vez mais, né, para aumentar a sua produtividade. Então, na verdade, concorrente também é nosso aliado para nosso desenvolvimento. O trabalho de equipe no mundo empresarial é tão importante quanto nos jogos esportivos. Realmente, nós sabemos que jogos esportivos, clube, por exemplo, de futebol, a união, né, a harmonia é fundamental. Né? Tem muitos casos que equipe considerada pequena, o clube pequeno, vencendo o clube considerado grande. Porque se tivesse uma união, um entrosamento perfeito, realmente pode manifestar muito mais a força do que, mesmo tendo jogadores competentes, mas se não tivesse o perfeito entrosamento. Continuando, na página 235. Se forem constantes os conflitos entre o empregador e os empregados, a empresa enfraquecerá cada vez mais. Isso é comparável a deixar de alimentar a galinha dos ovos de ouro e acabar causando a sua morte. Então, se mantiver muito atrito entre chefe e equipe de chefia e empregados, sua empresa acabará morrendo e não vai ter mais ovo de ouro, ou melhor, a renda que vem dessa empresa. E todo mundo fica com uma situação mais difícil. Né? E para obtermos sucesso em todos os sentidos, então devemos colocar na balança e avaliar o que é mais importante e qual é mais fundamental para sucesso da empresa. Seu ego ou harmonia. Porque Seichone nos ensina que o maior inimigo do ser humano é esse tal de ego. Enquanto estiver mantendo ego no coração, realmente nunca terá harmonia. A grande maioria de desentendimento entre o grupo ou entre membros da família é ego de cada pessoa. Cada pessoa começa a sustentar seu ponto de vista e não quer perder, dizendo que se eu perco a minha honra. E como então podemos eliminar esse tal de inimigo que chama ego? Falando isso, talvez haja pessoa que esteja pensando, então, para ter sucesso, a gente tem que engolir bastante sapo, né? Na verdade, Deus não criou sapo para ser engolido. Né? Deixa sapo viver tranquilamente, né? E nós vamos praticar essa verdade da Seichone para eliminar todas essas coisas que atrapalham o nosso desenvolvimento profissional. A verdadeira harmonia começa a partir do momento em que você reconhece a pessoa de sua convivência como manifestação da vida de Deus e passa a respeitá-la. Reconhecer, mesmo que seja chefe, colega de trabalho, subalterno, como manifestação de vida de Deus. Nós aqui na academia, quando encontramos com colegas, companheiros, sempre nós fazemos esse gesto de palma justaposta e reverenciamos, falando muito obrigado.
Na verdade, através desse gesto de reverência, nós estamos reverenciando vida alojada na cada ser humano. Nós não estamos reverenciando ou baixando a cabeça para a pessoa, corpo físico. Na verdade, nós estamos respeitando vida de Deus que está alojada nessas pessoas. E nós temos esse hábito nas reuniões da Seichonoye. E lá fora, entre os colegas de trabalho, será que nossos colegas não têm vida de Deus? Realmente, nesse lugar que nós devemos reverenciar, respeitar a vida dessas pessoas. Porque através dessa convivência com colegas que nós estamos desenvolvendo o nosso caráter e nós estamos tendo aprimoramento espiritual com alguns acontecimentos, mas nessa hora que nós devemos reverenciar vida de nossos companheiros. Fazendo isso, com certeza, nossa empresa torna-se uma empresa com perfeita harmonia. E onde tem harmonia, tem sucesso, porque manifesta a vida de Deus. A todos, muito obrigado. Desejo grande sucesso na vida profissional de vocês. Muito obrigado. Não há glória que permaneça, até mesmo as pirâmides do Egito estão sendo dilapidadas pelo vento, estabelecendo em sua vida uma glória eterna, cheia do Espírito de Deus. Esteve no ar o programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Que bom, né? Podemos ter esse programa e agora sermos também, neste momento sagrado, que é o nosso momento de oração, sermos abençoados pelas infinitas orientações e dádivas de Deus. Mas olha, a caminhada não é solitária, tá? Temos sempre um anjo da guarda a zelar por nós, em contato com essa misericordiosa força. Vamos ao nosso momento de oração. Muito obrigada pela sua companhia. Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo. E assim, a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor.
a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência.